Estamos de volta com o Viva Saúde, hoje falando um pouquinho sobre dengue, zika e chikungunya, as semelhanças e as diferenças dessas três doenças. Agora a gente vai falar especificamente sobre a zika, que tem tirado o sono de muitas gestantes e deixado toda a população em alerta no país e até em outros países, né? Com certeza. O vírus da zika, ele é um vírus que foi descoberto bem recentemente. Ele é um vírus que a gente tem notícias desde 47. Só que o que é que acontece? Ele era um vírus que ele era restrito à África, à Ásia e principalmente um vírus que atingia primatas. E nessas últimas décadas a gente tem tido alguns surtos, principalmente na Ásia e em algumas ilhas do Pacífico. E aí desde do ano passado que a gente tem visto alguns casos autóctones que vieram para cá e que tem se tornado uma coisa epidêmica, né? A gente tem algumas condições que são favoráveis à proliferação do vírus aqui, à disseminação. A gente tem o agente transmissor, que é o mesmo da dengue e da chikungunya. A gente tem um ambiente climático propício. Então, o vírus tem toda a condição de ficar realmente aqui no nosso país. E aí a importância da gente ter cuidado e tomar as ações de medidas para evitar o vetor, que é a principal forma de transmissão da doença. Mas dá para identificar só pelos sintomas se eu estou com dengue, zika ou chikungunya? É diferente ou é muito semelhante também? Alguns casos a gente pode até supor que é mais uma doença ou outra pela questão clínica, mas muitas vezes esse quadro dessas três doenças vão ser muito semelhantes. A gente não vai conseguir realmente ter uma certeza se não tiver o suporte de alguns exames laboratoriais. Então nem sempre vai ser possível ter essa ideia, só por meio do laboratório, porque realmente são doenças que se aproximam. No caso da zika, a gente tem de mais marcante, tem um pouquinho de febre, tem a lesão de pele, que geralmente é pruriginosa, ou seja, tem muita coceira, e as pessoas também têm um quadro que se assemelha a uma conjuntivite, uma vermelhidão nos olhos. Mas tem também muitos aspectos que podem se associar às outras doenças e pode ser um fator confundidor. Agora, por que as grávidas, as gestantes, têm que ter tanto medo da zika? Como é que esse bichinho, como é que esse vírus vai lá na gestante, como é que ele atua? Então, na verdade, assim, essa é a grande pergunta que está todo mundo querendo buscar a resposta. Na verdade, assim, até pouco tempo a gente não tinha nenhum relato maior dessas doenças, das arboviroses, causando doenças de mãe para filho, doenças congênitas. E, inclusive, já tinha tido surtos desse vírus, do vírus Zika, no Pacífico, na África, também sem relatos de esse tipo de acometimento nas crianças. E aí, assim, o que a gente tem visto é que a gente tem um fator temporal muito coincidente do início da epidemia de Zika com as gestantes que engravidaram e tiveram seus bebês, e bebês com alterações neurológicas no período. Então, assim, ainda está tendo muito estudo, as agências internacionais estão vindo aqui ao país, a Fiocruz, uma série de institutos estão pesquisando, porque realmente, como é uma doença nova, um vírus novo, que não tinha em quase nenhum lugar do país, aliás, não tinha em quase nenhum lugar do mundo, praticamente ninguém sabe exatamente como que vai se comportar essa doença, e a gente parece que realmente é a associação desse vírus com o que está acontecendo de microcefalia. Mas a gente ainda precisa de um tempo maior para a gente ter, digamos assim, a certeza de como funciona essa dinâmica da mãe para o filho. Outras dúvidas também são se o pai, se tiver zika, pode transmitir para o filho. Essa doença pode ser transmitida pelo sangue também? Então, na verdade, assim, o que a gente tem de concreto é que é uma doença eminentemente de transmissão vetorial, ou seja, via o mosquito, certo? Em relação à transição de pai para filho, a imprensa cogitou a questão de uma questão de espermatozoides e tal. Na verdade, a gente não tem nada concreto em relação a isso.
Porque a gente tem a transmissão vetorial e, em caso, vamos supor, se alguém tivesse um quadro de Zika e no período de viremia fosse, por exemplo, doar sangue, poderia ter a passagem, mas isso é uma coisa que a gente nem está muito preocupado, porque os próprios bancos de sangue têm um critério muito rigoroso de coleta de sangue, de ver a questão do paciente que está doando, se ele está sentindo alguma coisa, se ele tem algum sintoma gripal ou alteração no corpo que possa sugerir uma doença viral. Então, na verdade, praticamente é muito pequena, isso aí não existe. A transmissão vai ser eminentemente vetorial. E em crianças? É verdade que o Zika vírus, quando atinge uma criança, tanto os sintomas quanto as consequências podem ser piores? Isso já foi comprovado? Isso aí a gente não tem ainda relatos, assim, a gente não tem nada de concreto. Existem alguns relatos desses surtos do Pacífico de crianças que tiveram a doença muito novas e que, na verdade, foi um quadro semelhante ao dos adultos. Mas tudo é aquela coisa, a gente está diante de uma doença nova. Muita coisa ainda não se sabe, está desconhecida. Então, a gente vai ter que esperar, pesquisar e acompanhar tanto essas crianças quanto as gestantes. Essa população a gente vai ter que acompanhar por um bom tempo para ver o que é que pode ser ou não em relação aos vírus. E a gente volta agora ao estúdio. A conversa de hoje é com Tatiana Batista, ela é médica infectologista, tá tirando um pouco das dúvidas aí que a gente tem, que todo mundo tem dúvidas sobre dengue, zika e chikungunya, que a gente estava conversando agora, e que tem trazido todo esse alarde, todo esse medo, principalmente para as mulheres. É necessário isso mesmo, ficar com tanto medo assim? Olha, a gente está diante do desconhecido, né? E todo desconhecido gera medo. Né, principalmente para uma pessoa, uma mãe que está na iminência, naquela expectativa de ter uma criança, e todas elas querem uma criança saudável. Então isso gera medo, gera muita angústia, mas eu acho assim, como sociedade a gente tem que ter paciência, não adianta criar alvoroço, é tentar sanar os problemas e cada um tomar a responsabilidade para si. A gente já vive a luta contra a dengue desde a década de 80, 90, e a gente ainda não teve um sucesso que seria o esperado de a gente não ter transmissão mais pela dengue. Então isso é uma questão de trabalho conjunto das autoridades sanitárias que estão em trabalho, estão em acompanhamento junto com o cuidado de cada pessoa. A gente teve alguns dias chuva, sol, então se choveu, dá uma olhada no quintal, vê se ficou alguma coisa com água. Então, se cada um fizer a sua parte, isso é um cuidado que vai melhorar. Todos nós devemos Exato. ter. Então, se não está com urgência para ter filho, é prudente esperar? Olha, a gente está diante de uma doença desconhecida, então a gente está aprendendo agora com ela. Se for uma mulher que está com planos de engravidar e que puder, claro, retardar um pouquinho esse plano, eu acho que é sim coerente. Agora, a gente não pode também assustar a população no seguinte aspecto: a gravidez programada é uma minoria. A gente tem muita gravidez na adolescência, gravidez em pessoas que não estão preparadas para isso. Então, exato. Então, quem puder e estiver se programando, tudo bem de postergar o momento. Com certeza. Quem já está grávida, não adianta entrar em pânico, nem tomar os cuidados de usar mangas compridas. Já. Já a gente fala sobre os cuidados que a gente deve ter para ficar longe dessas 3 doenças no próximo bloco aqui no Viva Saúde. Fica com a gente aqui na TV Assembleia.